Intenções da missa. Em ação de graças pelo aniversário de 18 anos de Serena Maria, João Mauro, pelo aniversário de Érica Luíse, Ubirajara Mendes, Roberto Nova Chiarati, Carolina Carvalho Sobral Chiarati. Súplicas. Súplicas pela saúde de Maria Valadares, que está na UTI, Maria Auxiliadora Aguiar. Súplicas pela saúde de Antônio Alves da Silva. Sufrágios das almas. Maria de Lourdes Melo, 7º dia. Claudiane Souza Santos, falecida quinta-feira. Neide Maria Santos Silva, 1 mês. João Alves Pinto Filho. Juarez José de Santana. Pelas almas da família Barbosa e Almeida. Alberto Carvalho, 18 anos de falecido. Rubens Marinho Mendonça, 6 anos. Avelino José da Silva. Anderson Tavares Silva. Altamir de Oliveira. Os discípulos de Emaús voltavam tristes, mas são alcançados pelo Cristo que caminha com eles. Explica-lhes as Escrituras e parte o pão. Também nós, reunidos em comunidade, ouvimos sua palavra e partimos o pão da vida. Mas, de fato, como reconhecemos a presença de Cristo, ele não pode ser um estranho para a comunidade, nem para cada um de nós. Ele está na presente palavra, na Eucaristia, nos gestos nobres que edificam a vida e o reino. Com sua morte mortifica o fim do sangue derramado, a vida renascer. Teu pé ferido, nova estrada abriu, e deste homem o homem que se ressurgiu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Boa noite a todos, a vocês que estão em casa nos acompanhando pelo Facebook. Que Deus abençoe-nos e nos dê cada vez mais essa verdadeira comunhão na palavra e na Eucaristia. Quero acolher de modo muito especial os familiares de Neilde Maria Santos Silva, que completa 1 mês de falecida, e é a mãe aqui da nossa paroquiana Aurinete, como também, obviamente, sogra do Antônio, né? Nosso amigo. Demais familiares aqui presentes. Também familiares de Claudiane dos Souza Santos, falecida quinta-feira. E os demais que aqui já foram proclamados. Rubens Marinho Mendonça, 16 anos de falecimento também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Vamos fazer o ato penitencial da Santa Missa, o momento da graça especial do perdão de Deus em nossas vidas. Diante do Senhor Deus da vida, nos apresentamos humildemente e pedimos perdão de nossos pecados. Vinde, Senhor,
e libertai-nos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, dá-nos a vossa salvação. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos fortaleça e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia. Glória a Deus, paz na terra, glória, glória, aleluia. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Pai, glória a Deus Criador, que no Filho tornou-se o Senhor Deus da vida. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Filho, glória a Deus nosso irmão, nos remiu do pecado, nos abriu novo reino. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória ao Espírito Santo, Deus que nos santifica. Glória a Deus que nos une a caminho do Pai. Glória, glória nos céus, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória a Deus uno e santo, Pai, Espírito e Filho. Glória a Deus uno e trino, glória
glória a Deus, comunhão. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 e 22 a 33. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,
Por isso, se o tem a meu lado, não vacilo. Junto ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Sim. Patrícia, assim. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Ante a criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus os ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e a esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria Cristo ressurgiu, no Evangelho ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos tomar as nossas Bíblias. São Lucas, capítulo 24. Você que está em casa também, toma a sua Bíblia, abra, acompanhe conosco com amor, com carinho, na fonte da palavra de Deus. Lucas 24, 13 a 35. Capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste
E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Jesus perguntou: Que foi? Eles responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras as passagens que se referiam a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Estamos no 3º domingo da Páscoa, 3ª semana, estamos iniciando. E o evangelho de hoje é o texto célebre dos discípulos de Emaús. Um dos textos realmente mais belos que temos no Santo Evangelho, porém narrado somente por São Lucas. Não encontramos a versão nos outros evangelistas. São Lucas é que narra essa experiência dos discípulos de Emaús. Desde os primeiros séculos do tempo cristão, da nossa era, esse texto era usado pedagogicamente no catecumenato, ou seja, para aqueles que iam se preparar para o batismo. Exatamente porque o texto é uma catequese profundíssima e longa.
Se nós fôssemos dissecar os elementos de catequese aqui, realmente era para um grande pedaço da vida, né? Para aprendermos, assimilarmos o segmento, o discipulado de Jesus e a fé no mistério da ressurreição, na sua Páscoa. Por isso se usava quando se ia batizar, porque o batismo é exatamente a vida da Páscoa em nós, né? Permanentemente. A vida do ressuscitado pelo seu Espírito que ele nos concede. Nesse tempo, para se dar o batismo a um membro da família, toda a família precisava estar inserida na dinâmica da igreja e fazer uma preparação muito fecunda, muito intensa. Não é como hoje que a gente faz um terço de supletivo e já batiza, né? E observe que eu nem falei em supletivo, um terço de supletivo, né? E olhe lá se chegar também a isso. E ainda tem gente que diz que a igreja está exigindo muito, é por isso a superficialidade que em geral nós vivemos. Era preciso muita formação cristã, pedagogia da fé, ou seja, mistagogia, né? Entrar no mistério da Páscoa de Jesus e se decidir pelo batismo. E mesmo que se fosse dar a uma criança, os pais, os padrinhos, a família tinha que ter comprovação dessa decisão de realmente aceitar o batismo para o segmento de Jesus. Hoje a gente não tem mais, como eu disse, essa preparação, essa pedagogia para batizar, infelizmente, e usamos o texto na liturgia da igreja, na oração pessoal, na nossa leitura orante, né? Inclusive nesse terceiro domingo da Páscoa, já assim, praticamente no meado do tempo litúrgico, né, da Páscoa. Eu coloco aqui, para nossa síntese, apenas 4 elementos muito catequéticos, pedagógicos, importantes para essa semana, a gente se fortalecer na vivência pascal com Jesus. O primeiro ponto é que Jesus ressuscitado vem aos discípulos amedrontados, os discípulos tristes e desesperados, no caminho da vida. Jesus nunca foi aquele de tipo David Copperfield, de fazer mágica, ou de querer assombrar as pessoas com visões enigmáticas. E nem nunca foi aquele que gosta de uma religião assim, de varinha de condão, né? Mas Jesus quer uma fé que amadurece no caminho, na caminhada da vida cristã. Por isso o texto de São Lucas diz 2 vezes. Primeiro eles estavam a caminho e Jesus chega, e depois no caminho Jesus explica a eles as Escrituras. E ainda mais quando eles finalmente reconhecem Jesus, voltam pelo caminho para dizer aos outros que estavam lá. Isso é, compartilhar a experiência da caminhada de fé. Esse é um elemento de pedagogia muito grande, porque geralmente, principalmente nos tempos de hoje, da pressa, do imediatismo, e agora a gente está tendo que perceber que isso não vale a pena, né? Porque está todo mundo mais paradinho, mais calmo, né? Mais quieto, lamentavelmente por um lado e graças por outro. A gente está reaprendendo que correr demais não adianta. Principalmente essa correria que não leva a lugar nenhum, né? A não ser se estressar e ficar nervoso e perder as estribeiras, etc. É isso que o mundo está, né? Ou estava vivendo. Então, é preciso que a gente saiba que o cristianismo é uma religião de caminhada, que a espiritualidade da nossa fé precisa ser assim, numa dinâmica permanente, sem trombetas,
sem sensacionalismos e também sem milagrismo, porque o verdadeiro milagre é a perseverança, o aprofundamento e a vivência do dia a dia na fé. Esse é o milagre. Milagre não se confunde, milagre cristão, no sentido cristão, não se confunde com espetáculo, nem com mágica, muito menos. Mas é exatamente a experiência, o aprofundamento do dom de Deus, da graça e da força, da sua presença no caminho. Isto é, caminhando dia a dia nos altos e baixos, nas escuridões e nas dificuldades que encontramos. A segunda coisa importante no texto de Emaús é exatamente a junção dessas duas realidades fundamentais para o cristão: palavra e Eucaristia. Pelo caminho, Jesus vai dando a eles a palavra. No diálogo, Jesus vai ensinando e purificando o medo, a desesperança, qualquer outra perturbação, pela palavra, a força da palavra de Deus. Como eu fico triste quando um católico me pede uma oração de poder. Oração de poder? Por acaso eu sou cartomante ou alguma coisa assim nessa linha? Isso é muito feio, né? Padre, faça para mim uma oração de poder. Toda oração ou tem poder ou não é oração. Pode ser qualquer outra coisa. Mas a oração de poder é a oração na palavra de Deus. Não é contozinho de carochinha, nem amuletos e simpatias e correntinhas de crendice. Não. Isso se chama tudo de ilusão. Agora, a oração de poder é a oração na palavra. Porque a palavra, ela cria e recria. Isso está desde o Gênesis, a primeira página da Bíblia, como nós temos hoje. A palavra de Deus é que tem força de colocar a gente de pé. A gente cai, a gente se machuca, a vida nos machuca. Quem é que levanta, quem é que purifica, quem é que renova, quem é que recria? É exatamente a força da palavra. Palavra de Deus. Nesse mundo de palavras mentirosas, palavras enganosas, palavras de politicagem, palavras de engodo, é somente a palavra de Deus que pode realmente nos edificar e consolidar essa experiência libertadora de Jesus. E essa mesma palavra é que vai conduzindo a gente a mergulhar sempre mais em Jesus mesmo, no seu mistério, inclusive o mistério pascal, que é o mistério de todos os mistérios na vida cristã, né? Por isso, olha, o coração ardia, a mente ficava já iluminada pela palavra, mas a conclusão é quando parte o pão. Como uma coisa complementa a outra, né? Palavra e Eucaristia. É só quando Jesus toma o pão, senta-se à mesa com eles e ali reparte o pão que os olhos se desvendam, caem as vendas. Agora eles reconhecem Jesus. É claro, Jesus estava no mesmo corpo, era Jesus mesmo, mas num corpo glorificado. Não era mais aquela pele queimada do sol da Palestina, do dia a dia, os cabelos auriçados pelo calor e a umidade horrível daquela terra que só quem for olhar já sabe, né? Não era daquela aparência, era a mesma substância, a mesma realidade, mas Jesus estava como lá no Tabor de São Lucas também, no capítulo 4, totalmente transfigurado, né? E eles assim não podiam, eles não estavam acostumados, nem os olhos humanos são capazes de penetrar numa realidade glorificada, a não ser que o próprio Deus o permita. E é quando na mesa, ou à mesa com eles, Jesus parte o pão e permite que os olhos deles vejam quem é Jesus. E é tanto por uma permissão de Jesus, que assim que eles reconhecem, não veem mais. Ou seja, era para fazer mesmo o teste, né? Para poder eles mergulharem na verdade, na realidade. Agora sabemos, é Ele. E Jesus agora, tchau. Faça parte de vocês que eu já fiz a minha.
É outro detalhe de Jesus, que o pessoal sempre está querendo que Jesus resolva tudo, todo dia, toda hora. Jesus é uma espécie de office boy para muitos cristãos. E não é assim, não. Jesus é aquele que nos dá o essencial, faz a parte dele, e agora nós façamos a nossa. Pé na estrada e descruzar os braços. Então assim Jesus faz. Eles agora sabem que é Jesus, agora digam aos outros. Vão testemunhar. E eles de fato ficaram tão convictos disso, que antes estavam com medo, estavam cansados, agora não, agora voltam correndo para dizer aos outros a experiência que eles tiveram. Que belo isso, né? É a força que vence o medo, a força da presença que vence a tristeza, o abatimento, a dor e o sofrimento. Presença de Jesus ressuscitado. Então, meus irmãos, olha, palavra e Eucaristia e palavra é Jesus. São duas faces de uma mesma realidade. Jesus é palavra e Eucaristia. Nós católicos precisamos rezar muito isso. Não só saber assim de mente, mas rezar muito com o coração. E os evangélicos também. Então, nós cristãos todos. Sabe por quê? Porque depois do cisma da reforma de Lutero, houve um problema muito sério do ponto de vista histórico e também ontológico, isto é, do ser. É que os católicos ficaram com uma parte de Jesus e os evangélicos ficaram com a outra. Então, o Jesus dividido como o véu do santuário, diz o evangelho, né? Em duas partes, ao meio. Qual foi essa divisão? Os católicos ficaram com a Eucaristia. Então, se eu sair com o Santíssimo Sacramento aí, mesmo em tempo de isolamento, com certeza, pelo menos alguns não me deixam sozinhos, vão me acompanhar. Se eu sair com a Bíblia, aquele padre endoidou, coitado, olha, o que é que ele anda fazendo na rua com a Bíblia para cima? Entenderam? Ou seja, católico não se interessa por Bíblia, não se interessa pela palavra. De modo geral é assim, com poucas exceções, né? Hoje em dia tem melhorado um pouquinho, mas na verdade é isso. Até dizem, a palavra é o padre mesmo que explica e pronto. Eu vou na missa para receber a hóstia. Se tivesse só o rito da comunhão, era melhor ainda para alguns, né? Na missa, porque aí era mais rápido, eu ia para casa mais depressa, etc. Então ficou assim. E os evangélicos ficaram com o quê? Com a palavra que muitas vezes se torna para eles, não todos, mas para muitos deles, fanatismo também, né? Aquela coisa regada, fundamentalismo, vocês estão no inferno porque não conhecem, ou seja, usa a Bíblia para tudo que eles querem, inclusive para condenar os outros. O que é verdadeiramente fanatismo. Então, a dor do coração de Jesus é essa. Nós não nos unimos porque não temos o Cristo completo, uns com um pedaço, outros com outro. E o Cristo completo, para ser identificado por nós e pelo mundo, é a palavra e a Eucaristia. Quem não vivencia essas duas realidades pode ter o Cristo, mas o Cristo incompletamente. Tem que ser as duas verdades, né? Sem falar dos católicos que não praticam e que nem a Eucaristia têm, muito menos a palavra, e ainda diz, sou católico, né? Aí está na conta da misericórdia de Deus. Então esse é o segundo elemento, né? Palavra e Eucaristia para identificar o Cristo verdadeiro. E nós também sermos identificados como cristãos pelo mundo e para o mundo. A terceira e a penúltima coisa é que diante disso, e reconhecendo nossas dificuldades e sofrimentos, incompreensões e incapacidades, nós católicos, os evangélicos, nós cristãos, então a gente tem hoje, essa semana, que rezar essa palavra. Fica conosco, Senhor. Esse é o terceiro elemento. Fica conosco porque a noite está chegando. Nós somos muito medrosos. Nós somos inseguros e frágeis. A verdade é essa. Toda hora ou quase sempre, não toda hora, mas quase sempre, acontece alguma calamidade,
para que o homem se convença que finalmente é tão molinho, tão medroso, tão inseguro, tão frágil. Porque o homem tem uma tentação terrível, o ser humano, é de se auto-endeusar. Quando tudo vai bem, ele acha que é um Deus. Isso é desde Adão, né? Não quer caminhar com o Senhor, quer ser o outro Senhor, né? Quer ser o manda-chuva. Então ele se sente, e se ele for um homem de ciência, um homem de tecnologia, pior ainda. Então é Deus, Deus 3 vezes, santo, 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 né? O homem tem sempre essa tentação, o ser humano. Então é sempre preciso à noite chegar, porque aí ele percebe que não é lá quem ele pensa. Que é muito pequeno, que tem medo, que é frágil. E aí temos que dizer todos, fica conosco, Senhor. Só tem uma presença que tira o nosso medo. Só tem uma presença que de fato nos fortalece. Que é exatamente a tua. A presença do Senhor ressuscitado. Sem isso, não passamos de covardes. Diante da morte, das calamidades, das enfermidades e de tudo mais, dos desafios da vida, não passamos de covardes. É a presença do ressuscitado em nós que nos faz vencer, erguer a cabeça e nos fortalecer de verdade. Então esse brado não é só para um ou outro, todos nós. Fica conosco, Senhor, porque todos nós temos nossas autossuficiências, todos nós temos nosso egoísmo, todos nós temos nossa prepotência, nossas vaidades, uns mais, outros menos, mas todos temos. E quem disser que não tem é mentiroso. Aí é pior ainda que acrescenta mais um, né? Então é preciso o Senhor conosco para vivenciarmos a Eucaristia, a palavra, no caminho da fé. E a última coisa é a inteligência da palavra. O Senhor abriu-lhes a inteligência para compreender a palavra. Olha, meus irmãos, como nós sabemos quantas coisas ruins e negativas se faz no mundo e na vida pela inteligência do homem, sem a luz da palavra de Deus, sem a unção do Espírito. O homem é capaz de fazer de tudo, até a bomba atômica, né? Para destruir uns aos outros, quando na sua inteligência não percebe que a sua razão é dom do próprio Criador. O homem é capaz de destruir a natureza, sabendo que as consequências vêm para ele mesmo, mas pela ambição que torna a consciência torpe, ele destrói a natureza, sem se dar conta que destrói a si próprio, destruindo a natureza. O homem é capaz de tantas e tantas misérias, se a inteligência, se o dom da razão não for iluminado pela palavra do Senhor. Por isso, olha, Jesus abriu-lhes a inteligência para compreender a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é só para alguém chegar tecnicamente, explicar, fazer teses e dizer que é doutor de Bíblia, ou então para dar aulas para os outros, mas é a inteligência, de fato, fecundada pela palavra que vem do Espírito de Jesus, para que nós reconheçamos Jesus, para que tenhamos realmente uma vida de oração verdadeira, para que também não façamos da palavra de Deus arma de separação, de conflito, de superioridade, de vontade de superioridade, né? Usar a própria palavra de um modo instrumentalizado. Não. É preciso o Espírito do ressuscitado para ungir nossa razão, nossa inteligência, orarmos a palavra, vivenciarmos ela profundamente, verdadeiramente, e nos tornarmos realmente mais adeptos do Cristo que traz a vida verdadeira para o mundo. É por isso que na segunda leitura de hoje, nós temos essa carta, né, de São Pedro. Só existe 2 cartinhas de São Pedro na Bíblia, e ele diz que é preciso temer a Deus, respeitar a Deus nesse mundo, e sair da vida fútil,
A vida que não serve para ser vivida, é a vida fútil. Deus não nos criou para ela, não. E se não houver o temor de Deus, a gente passa a vida fútil. Toda a vida fútil. Está aqui a segunda leitura. Qual é a grande carência, a grande necessidade ou a necessidade vital do mundo hoje, da humanidade? É o respeito ao Criador que se perdeu. Quando se perde o respeito a Deus, vai respeitar mais quem? O outro, que é igual a mim? Imagine, não tem sentido nenhum. A natureza, que nada, aquilo lá vai ser o escabelo dos meus pés, para eu pisar e fazer como quero, né? Ou seja, toda a vida é manipulada, instrumentalizada, seja pelas autoridades, também pelo povo, por todos, quando não há temor a Deus. De modo que a fé no Senhor ressuscitado, caminhando com Ele, não quer que a gente tenha medo de Deus. Deus é nosso Pai. São Paulo diz, nosso papai. O filho que tem medo do pai está perdido. Vai ser o que na vida? E esse pai também, se for ele que dá motivos, é mais perdido ainda. Não é medo de Deus, mas é um temor de respeito, de reverência, para que na familiaridade com Ele eu possa caminhar pelas estradas que conduz à verdadeira felicidade e à edificação minha e de todos. Amém. Renovemos agora a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. As nossas preces, número 12 do folheto. Ao Pai que jamais nos abandona em seu amor, que nos recria e nos renova, ergamos o coração em prece suplicante. Vinde, Senhor, e escutai a nós, vosso povo, todos. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e que vossa presença desfaça as sombras terríveis do egoísmo e da infidelidade. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e fazei-nos fortes e firmes na fraternidade e na solidariedade humana. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, com nossas famílias, com as crianças e os jovens de nosso continente latino-americano. Ficai conosco, Senhor, salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, e com os mais fracos da sociedade, os indígenas, os negros, os pobres, os sem moradia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ficai conosco, Senhor, enchei nosso coração de paz, de concórdia e de harmonia. Ficai conosco, Senhor, e salvai-nos. Ó Deus, restabelecidos por vossa graça, não nos deixeis perecer nesta vida, e jamais nos desviar do caminho de Cristo, vosso Filho ressuscitado, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia Eucarística. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de
nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa, e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus, o Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, 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 nas alturas. Hosana, 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 nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, 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 nas alturas. Hosana, 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 nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. O Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice e em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, dentre eles Maria de Lourdes Melo, Claudiane Souza Santos, Neil de Maria Santos Silva, João Alves Pinto Filho, Juarez José de Santana, almas dos falecidos das famílias Barbosa e Almeida, Alberto Carolho e Rubens Marinho Mendonça, Avelino José da Silva e Anderson Tavares Silva, Altamir de Oliveira. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Por fim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Acolhendo na obediência da fé a palavra e o ensinamento do Senhor, rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Ele se faz para nós o pão da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos corações e do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos
ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor. Nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Senhor, eu sei que teu este lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Sentirá. E bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Graças e louvores damos neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Rezemos pela santificação de todos. Ó meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça, em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmos. Ó meu Deus e meu tudo. Nossa Senhora das Divinas Vocações e Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, nossos padroeiros, rogai por nós. Também por aqueles irmãos que pedem nossas orações nessa missa, Maria Valadares, está na UTI, Maria Auxiliadora Aguiar, também a saúde de Antônio Alves da Silva. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovaste pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, fala-se
de uma liberação ao retorno das igrejas, para as missas principalmente, a partir dessa semana aí, né? Mas ainda não nos chegou nada de concreto. Então, nós manteremos até o momento, o que estamos fazendo até o momento. Dia de domingo, 18 horas. Quarta-feira, missa dos Santos Anjos, 7h30 da noite. Quinta-feira, também às 18 horas. A Rádio Cultura tem missa de segunda a sexta, 12 horas. Eu celebro lá dia de segunda, 12 horas. E quinta-feira, 20 horas. Então, é de segunda a sexta, 12 horas e 20 horas. Além da missa do domingo, que é transmitida da Igreja de São Salvador, né? 7 horas da manhã, me parece, o horário é esse. Então, estamos sempre com a Eucaristia, com a palavra, acompanhando, na medida do possível, a gente vai fazendo a nossa parte. E se houver alguma outra orientação das autoridades, nós comunicaremos, vocês fiquem atentos, para sabermos, inclusive, não só se liberaram, mas também como será, né? Como faremos. Já que a gente vê aí na realidade que a coisa não está fácil, está piorando, né? Então, também não sei se é hora de liberar geral, creio que não. Então, vamos aos pouquinhos ver como é que a gente faz. Bem, dos aniversariantes, me parece que só o cantor mesmo é que está presente, né? Então vamos cantar, você toca e nós cantamos, mas você puxa. É o Roberto, não é isso? E a filha dele. Roberto Chiarati. Carol também está em casa, está vendo essa não, hora. Né? Carolina não está aqui, né? Está online assistindo. Ah, está online. Parabéns também a Carolina. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nossos irmãos serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossos irmãos serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele seu amor. Deus abençoe, muita vida e muita luz. E Deus o guarde do mal, né? A ele e a todos nós. Olha, a família de Arinete, de Antônio, né? Recebam meus sentimentos e que Nosso Senhor acolha a nossa Neilde Maria na sua glória eterna, né? Para sempre, que é o caminho de todos nós. O Senhor esteja convosco. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. Nos abençoe o Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Onde eu vou, os rios e verei
do meu Jesus que vivo está.